E foi o único mandado de prisão que foi expedido, foi pedido pela Polícia Federal e foi autorizado aí pelo Alexandre de Moraes. Além disso, a polícia está na rua também, a Polícia Federal, cumprindo 2 mandatos de busca e apreensão em Santa Catarina, 2 mandatos de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, 5 mandatos de busca e apreensão no Distrito Federal e também um mandato de busca e apreensão no Rio Grande do Norte. O Silvinei acaba de ser preso pela Polícia Federal. Será, gente? Vamos ver aqui. Deixa-me ver se encontro essa notícia. Será que o Silvinei acaba de ser preso pela Polícia Federal? Não estou achando. Deixa-me ver onde é que está isso aqui. Você tem notícia disso aí? Não. É isso mesmo, acabou de sair, ó. Silvinei Vasquez é preso em investigação sobre... Ah, tá aqui no G1. 5 minutos atrás. Perfeito. Isso mesmo. Opa, a CPI não está trazendo assim grandes revelações para nós, mas os e-mails falam e a Polícia Federal agindo. Está aqui, é isso aí. Obrigado, Enilda. Deixa eu dar um pause aqui para trazer esta notícia aqui, tá na manchete do G1. Agora, como diz José Senac, mais um grande dia. Vamos ver aqui, deixa eu botar na tela a notícia. Silvinei Vasquez, buemba, como dizia-se. Buemba. Está aqui, Silvinei Vasquez é preso sobre a investigação sobre interferência nas eleições. Pois é, que eles ficam dizendo, ontem o Anderson Torres disse que não foi para Salvador para organizar o boicote ao acesso dos eleitores de Lula às eleições, que ele foi lá para ver uma pintura numa superintendência da Polícia Federal em Salvador. Pois é, bombíssima, efetivamente. Tá aí, tá preso. Vamos ler aqui a matéria, tá aí, todo mundo lembra da cara arrogante e feia desse sujeito. Foi preso nessa manhã em Florianópolis. Não tem mais detalhes, mais tarde vão ter o Plínio vai chegar aqui às 7h30, ele traz mais detalhes, trará mais detalhes para nós sobre a prisão do Silvinei, com toda certeza. Isso mesmo. Tá? Eu vou pedir para ele... Estou pedindo para ele trazer detalhes. Ele é direto da redação com as últimas notícias do dia. Muito boa notícia essa, né? Já valeu o dia, é isso aí, já valeu o dia. A Yolanda, quem é mesmo o Silvinei? O Silvinei era o chefe da Polícia Rodoviária Federal, que durante o governo Bolsonaro foi transformada numa polícia política, numa polícia que cuidava menos das estradas e cuidava mais da repressão, até nas cidades, dentro das cidades. A Polícia Rodoviária Federal, vamos lembrar do assassinato que policiais federais cometeram em Sergipe, né? Lá em Aracaju, e da presença da Polícia Rodoviária Federal em invasões em favelas e tudo isso, né? E ele teve um papel decisivo, ele que botou de pé as blitz lá no Nordeste para tentar reverter o resultado da eleição no segundo turno e evitar que os eleitores de Lula chegassem às urnas. Está preso exatamente por conta disso. Mais cedo está aí, Silvinei Vasquez, preso pela Polícia Federal lá em Florianópolis. Todo mundo, quem assistiu Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que foi transformada num braço miliciano, uma polícia política durante o governo Bolsonaro, assistiu ao depoimento dele todo arrogante, todo cheio de verdades e certezas. Aos poucos vai se descobrindo
que era tudo mentira, né? Tudo cascata, e ele foi preso, ele como Anderson Torres ontem, tentando dizer, não fizemos nada, imagina, não tentamos evitar ninguém de votar, nada disso. Eu lembro da coletiva do Alexandre de Moraes, no dia da eleição, dizendo, olha, tentaram, mas não conseguiram, né? Não conseguiram. Por isso, inclusive, não foi adiado o horário da votação naquele dia. Mais detalhes da prisão de Silvinei Vasquez. A prisão foi um pedido da Polícia Federal, como sempre, nessas investigações, ela que está executando a prisão, inclusive, e autorizada por Alexandre de Moraes. Tá? Faz parte do processo que apura o uso da máquina pública, da máquina do Estado brasileiro, para interferir no processo eleitoral. Não é apenas sobre o Silvinei Vasquez que o braço poderoso da PF está caindo nessa manhã. Segundo estou vendo aqui, informação do Igor Gadelha, do Metrópolis, aqui de Brasília, tem outros 10 mandados de busca e apreensão vinculados à prisão do Silvinei. Então é isso, é uma operação mais ampla até do que a prisão apenas do Silvinei. A operação é chamada de Constituição Cidadão. Os nomes desses 10 não foram divulgados ainda, tá? Ainda não foram divulgados, a gente fica acompanhando e daqui a pouquinho o Plínio vem aqui para trazer as últimas informações sobre a prisão do Silvinei Vasquez. Parabéns à Polícia Federal. A arrogância desse sujeito, você lembra, né, Rebeca? Irritante a arrogância desse sujeito lá na CPMI, né? Irritante. Sim, realmente um grande dia. Muito bom ver essa galera aí caindo. Vai cair um por um, né, Mauro? A gente só precisa esperar. Difícil é esperar, mas a gente sabe que vai sair muita coisa nesses próximos dias dessas CPMIs. E eu tô aqui, olha, ansiosa para ver. A gente está apurando, ainda acompanhando aí as primeiras informações que chegam da prisão do Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, que foi preso agora de manhã na operação da Polícia Federal, Operação Constituição Cidadã, que investiga aí o uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral, principalmente em relação ao segundo turno das eleições. O Silvinei foi preso em Florianópolis, viu, gente? O Silvinei, ele mora em Santa Catarina já há um bom tempo, fez carreira lá, e foi o único mandado de prisão que foi expedido, foi pedido pela Polícia Federal e foi autorizado aí pelo Alexandre de Moraes. Além disso, a polícia está na rua também, a Polícia Federal, cumprindo 2 mandatos de busca e apreensão em Santa Catarina, 2 mandatos de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, 5 mandatos de busca e apreensão no Distrito Federal e também um mandato de busca e apreensão no Rio Grande do Norte. A gente já antecipou aqui, essa prisão deveria ter feito já há algum tempo, né, Mauro, né, Rebeca? Pelo que eu li aqui, tudo diretor da Polícia Rodoviária Federal na época do Silvinei, né? Todos os comparsas dele. Todos comparsas do Silvinei, né? Tudo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, né? Isso a gente adiantou, na verdade. A grande questão, o foco dessa operação da Polícia Federal é a interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, quando foi montado todo aquele bloqueio, principalmente nos estados do Nordeste, né, para que impedisse aí os eleitores do Lula de irem votar, né? Mas a gente sabe aí o que aconteceu, qual que é a grande novidade que levou o Silvinei à prisão, né? A quebra de sigilo pela CPMI. Então tem muita coisa que vai vir à tona ainda. O Silvinei, esse motivo da prisão dele hoje é apenas uma das mentiras que ele contou na CPMI dos atos golpistas, viu, gente? É importante aí que ele foi depor no dia 20 de junho na CPMI e afirmou que não houve mais ações de fiscalização da polícia em estradas do Nordeste no dia do segundo turno, dia 30 de outubro, do que em outros estados do país. Daí depois foram enviados dados do Ministério da Justiça, inclusive da própria PRF,
que mostrou aí que no Nordeste foram retidos aí 2.185 ônibus, né? 48 deles foram retidos e 2.185 fiscalizados, muito mais do que a média do que aconteceu no país. E é isso que a polícia está apurando agora. Mas a gente sabe que tem outras coisas envolvendo o Silvinei Vasquez, né, Mauro? Inclusive de outras mentiras que ele contou na CPMI e que por isso chegou a receber voz de prisão do deputado Duarte, mas ali o Arthur Maia, presidente da Câmara, presidente da CPI, acabou colocando panos quentes, viu? Tem mais informação aí sobre isso. Eu acabei de subir uma matéria ainda detalhando essas outras mentiras, viu, Mauro? Viu, Rebeca? Isso foi uma coisa muito impressionante, né, Plínio, Opa, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Foi muito impressionante na CPMI a arrogância dele, né, a disfarçatez. E assim, ele é tão arrogante e assertivo que muita gente falou, nossa, será que é verdade o que ele está falando? E nos dias seguintes, está aí, né, foi extremamente arrogante. Nos dias seguintes, foi ficando claro que era tudo mentira, né, Plínio e Rebeca? Tudo mentira. Tudo discurso esfarrapado. Inclusive, tem uma foto que eu subi na nota que eu acabei de subir lá na revistaforum.com.br, viu, Mauro? De um intervalo da CPI, ele, junto com o Flávio Eduardo Bolsonaro, dando gargalhada. Ele fez chacota. A primeira mentira que ele contou foi justamente ali, quando ele foi indagado pela Elisiane Gama ainda, e depois o Rogério Correia teve uma ação muito efetiva para mostrar isso, quando ele negou que trabalhou na Combat Armor Defense. A Combat Armor Defense é a empresa de blindagem que está sob investigação também da Polícia Federal, né? E essa Combat Armor Defense, aí está a foto, né, do Silvinei com o Flávio e o Eduardo Bolsonaro. E a Combat Armor Defense... Estavam se divertindo, né, Plínio? Estavam se divertindo. Estava super descontraído, porque o que aconteceu? Quando ele foi falar dessa empresa, viu, Mauro? Viu, Rebeca? Essa empresa pertence ao Daniel Beck, que foi um dos articuladores da invasão do Capitólio nos Estados Unidos depois da derrota do Trump, né? Antes ali da posse do Biden, e o Daniel Beck estava junto com o Eduardo Bolsonaro lá. Eles têm uma relação muito íntima. Essa empresa Combat Armor Defense foi criada no Brasil em fim de 2018, começo de 2019. Ela iniciou as atividades aqui depois que o Bolsonaro ganhou as eleições, e o Silvinei Vasquez, ele assinou mais de 36 milhões de reais em licitações que tudo indica são direcionadas principalmente para blindados da PRF, que muitos deles já estão encostados, inclusive, tá? Então, essa foi a grande mentira. A gente já tinha revelado aqui que o Silvinei Vasquez, ele saiu da PRF no final de dezembro, se não me engano, dia 24 de dezembro, 23 de dezembro, e em janeiro ele já assumiu como vice-presidente da Combat Armor. Ele só não foi mantido, a ideia era afastar o Maurício Junot, que foi o presidente da Combat Armor, que agora já foi afastado. Quem está no comando é o Daniel Beck, e quem iria assumir é justamente o Silvinei Vasquez. Só que depois que a reportagem foi feita, a reportagem aqui na Fórum, ele acabou saindo justamente para não causar qualquer tipo de embaraço para ele, embaraço jurídico, viu, Mauro? Um trecho do comunicado da Polícia Federal de agora há pouco. Os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, né, o ano passado, sendo que no dia do segundo turno foi realizado patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país, ou seja, confrontando toda a narrativa, tanto do Silvinei quanto do Anderson Torres. Plínio, queria te ouvir, eu fiz um comentário aqui, as pessoas, tem tudo uma coisa de torcida, né, na CPI, mas a gente tem lado, mas a gente é jornalista, tem a obrigação de analisar. A gente estava conversando ontem que tem parece que um certo cansaço da CPI,
A CPI está rolando muito mais através dos e-mails que vem vindo à tona do que propriamente dos depoimentos, né? Então tem lá, eu falei, ó, foi fraco, né? Falei, ó, o pastor Henrique talvez tenha sido melhor. Aí o pessoal já diz, não, estão falando muito aqui, até ontem você comentou mesmo, oh meu Deus, o Rubens Pereira Júnior, lá do PT, posicionamento forte, Rogério Correia, a Jandira, mas de fato, quem olha com certo distanciamento a CPI ontem, não saiu mal, não, para os bolsonaristas. O Anderson, minha impressão, minha análise, né, como, né, inclusive especialista de gestão de crise, ele estava muito bem treinado e se defendeu bem dos golpes, né, da inquisição do pessoal do governo, né? Então, acho que tem um certo esgotamento. Vamos ver agora, na quinta-feira, como é que vai ser o hacker de Araraquara, né, Plínio? Qual a tua avaliação sobre ontem? A Rebeca também tem uma impressão parecida, né? A Rebeca tem uma avaliação parecida. Qual a tua avaliação, Plínio? Olha, Mauro, olha, Rebeca, ontem eu fiquei muito preocupado, principalmente em relação à relatoria da CPMI, que está com a Elisiane Gama, viu? Me deu saudade do Renan Calheiros, né? O Renan foi super bem assessorado durante a CPI lá da pandemia, né, da Covid, e a gente via, por exemplo, nas perguntas do Renan, que existia um propósito ali, né? Para você fazer uma oitiva, para entrar, a gente que é jornalista, a gente sabe muito bem disso, você precisa conduzir a pessoa por um caminho de um raciocínio que você quer chegar. O que eu percebi muito foi que as perguntas que foram feitas pela Elisiane, e isso vem muito da assessoria dela, estavam desconexas, estavam totalmente desconexas. Ela começa a falar de um assunto, passa para outro, e isso dá a oportunidade do Anderson Torres deixar muita coisa em aberto, né? Muita coisa em aberto. E existe uma estratégia, ontem, inclusive, os deputados bolsonaristas se reuniram antes da CPMI para traçar essa estratégia. Todos eles concordaram em apoiar o Anderson Torres, inclusive, se for lá na Agência Senado, tem várias fotos de bolsonarista dando beijo, dando abraço nele, o próprio discurso da Damares em cima disso, né? O Marco Feliciano. E o que acontece? Eles chegam primeiro para ter as primeiras palavras. Então acaba esfriando, né, Mauro? Que a gente vê um esfriamento ali. Que ontem o primeiro que falou e falou bem, né? Teve um deputado do MDB antes, que eu não lembro o nome, mas o primeiro foi o Rubens Pereira Júnior, que enquadrou o Anderson Torres em algo que ele estava falando desde o começo do depoimento dele. Ele falou, não, havia um plano, né? Plano de ação da polícia, da Secretaria de Segurança Pública do DF, que se tivesse sido implantado, não teria ocorrido 8 de janeiro. Ele falou isso antes de ser indagado pela Elisiane Gama, e a Elisiane não falou nada, não indagou nada sobre isso. Daí o Rubens Pereira Júnior, de uma forma muito contundente, falou, quem era o responsável por esse plano? Se esse plano não foi executado e era da Secretaria de Segurança Pública do DF, quem estava à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal? Então, a partir daí, depois teve a intervenção do pastor Henrique Vieira, que foi fantástica, né? Inclusive, colocou na boca do Anderson Torres quem que era o responsável por aquilo. Do ponto de vista de técnica de entrevista jornalística, ou técnica de interrogatório, foi o mais eficiente, né? Porque ele, de fato, sem aquela coisa dura, essa coisa, né, como disse o Petro, retórica, né, política, ele foi colocando a coisa, ele foi enquadrando ali o Anderson Torres, né? Mas acho que qual é o teu balanço geral de ontem? Eu acredito que, assim, essas intervenções, a gente que está aqui olhando mais por esse lado do campo progressista, essas intervenções, principalmente do Rubens, também do Rogério Correia, da Jandira e do pastor Henrique Vieira, Contarato também, trouxeram algo positivo,
né? Eu acredito que assim, a linha de raciocínio que foi formada ali para fazer um relatório depois, ok. Mas na guerra de narrativa, que é uma outra estrutura, uma outra questão aí que a gente coloca, né, Mauro, né, Rebeca? Porque uma coisa é o relatório final que vai traçar ali todo o caminho do golpe, né? Da tentativa de golpe. Mas na narrativa, o que a gente tem visto? Os bolsonaristas, eles têm uma velocidade muito grande também em publicar vídeos, informações na internet, e acaba ganhando esse debate, né? Levando esse debate nas redes sociais. Eu vou até trocar umas informações com o Edgar Piscino daqui a pouquinho, voltando lá para a redação, para saber aí qual é a impressão dele nas redes sociais, né? Que eu acredito que é isso, talvez, viu, Mauro, a causa do desânimo que a gente estava falando ontem. Porque a gente vê uma narrativa sendo construída primeiro pelos bolsonaristas, só para depois rebater, e deveria ser o contrário. Quem é a relatora deveria enquadrar para depois os bolsonaristas rebaterem, né? Sexta-feira o Edgar vem aqui para falar sobre isso, falar sobre como a narrativa bolsonarista está vencendo nas redes sociais, assim como a narrativa das chacinas da extrema-direita também está vencendo nas redes sociais. O Lima me corrige. Inquirição, Mauro, não inquisição, tem razão, inquirição. S e não R. Qual o teu olhar, Rebeca? Não, eu concordo muito, né? A gente falou sobre isso logo aqui no começo do jornal, de como o Anderson Torres ele estava muito bem articulado dentro desse teatro que eles montam, né? E aí a gente vê esse revezamento, né? Tem uns que vão lá que não falam nada, que ficam em silêncio. Aí tem outros que vão lá que tentam confundir todo mundo, vai se esquivando. E o Anderson Torres, não, ele manteve uma postura muito bem articulada, respondendo as perguntas também. Mas é isso, né? De forma muito assertiva. E ele é um delegado federal, né? A gente não pode se esquecer disso. Ele está acostumado também com interrogatórios, ele sabe como se sair, né? Tem essa também. Então é isso. Senti também a relatora meio perdida. Ela fazia várias perguntas, né, Plínio, dentro de uma pergunta só. E a gente sabe que isso é complicado, porque às vezes o entrevistado ali ele só responde uma ou outra e acaba passando. Mas é isso, né? Não vai ser fácil. A gente já sabia que não seria fácil, eles estão articulados, ninguém vai facilitar a descoberta desses crimes todos. Então é isso, gente. É isso.